Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo à Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com o Alex Júnior e temos um convidado especialíssimo que está voltando aqui no podcast pela primeira vez, né? No caso, é a segunda vez que participa com a gente. Roger Medina, agora no Sejim, né? Quando ele conversou com a gente aqui, estava no MSGA lá no Goiás. E Roger, boa noite. E boa noite, meninos, também. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que escuta aí. É uma satisfação e orgulho muito grande estar aí com vocês de novo. E fico muito feliz e honrado pelo convite. Boa noite. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai entrevistar o cara, né? Roger Medina. Bora lá que o papo vai ser bom. Pois é, pessoal, estamos aí animados hoje. Temos um treinador aí de classe alta do Brasil. Eu também, como treinador aqui fora do Brasil, tenho ele como inspiração. Então, hoje vai ser um papo muito, muito interessante aí. Então, Roger, só para a gente começar aqui a entrevista, da última vez que a gente conversou, naquela primeira vez que você conversou aqui com a gente, né? Você estava lá no MSGA, você estava iniciando um projeto novo lá no Goiás, um projeto pioneiro, né? De alto rendimento lá. E hoje você retornou ao Sejim, você está reconstruindo ali, uma missão de reconstruir o clube, né? Como é que tem sido essa mudança e quais desafios você tem enfrentado nessa jornada aí? Na verdade, assim, eu já trabalhei há muito tempo no Sejim, né? Foram 9 anos a primeira vez, depois 5 anos. Então, assim, é uma casa onde eu já tenho certa adaptação, conheço os profissionais que trabalham lá de muito tempo, então foi bem tranquila essa chegada, né? E o que mais foi difícil mesmo foi essa reestruturação, né? De aumentar o número de crianças dentro do projeto de treinamento, de fazer com que o clube realmente voltasse a ser um celeiro de formação de ginastas, né? Independente desse nível técnico, de excelência que se chegue no futuro. E esse realmente foi um desafio difícil logo de início, mas que agora já está tomando forma, e mais um tempo a gente vai estar bem estruturado com todas as categorias, com meninas de 6 anos, meninas de 7, meninas de 8, que é o que faz mesmo a formação de uma escola de ginástica artística de referência, como sempre foi o Sejim. Você levou junto contigo várias meninas lá do Goiás, né? Que já treinavam com você lá no MSGA. Foram contigo para Curitiba. Como foi integrá-las na nova cidade e essa abordagem assim, com os pais? Como foi esse trabalho? Como foi essa preparação? Na verdade, a partir do momento em que foi anunciado que eu sairia da MS, é algo natural, né? Assim, ginastas que treinam muitos anos com seus treinadores, os pais se interessaram e quiseram ter a oportunidade de estar trazendo as filhas deles junto a mim e continuar o trabalho que eu vinha desenvolvendo, né? Então, assim, aos pais que me procuraram e que quiseram aceitar esse desafio, eu super apoiei, né? Assim como ocorre na ginástica mesmo, é natural, né? Que elas queiram acompanhar os seus treinadores. E a partir do momento em que os pais quiseram acompanhar as suas filhas e não medir esforços para que isso ocorresse, não houve problemas maiores em função de nada, porque a gente teve um suporte muito grande familiar, né? Então, as meninas que optaram a vir, vieram com suas famílias, e então é uma logística familiar que eles tiveram que fazer uma modificação. Foram se não me falha a memória, 11 meninas que vieram, 3 maiores, né, de 14 anos, vieram juntas para morar juntas com a mãe. Então, é uma mãe que estava cuidando dessas 3 meninas. Então, assim, claro que, né, uma adaptação de estado, de mudança radical, tudo familiar e mudança de vida, mas quando se quer, tudo se dá jeito, né? A gente vive, infelizmente no nosso país ainda não tem uma estrutura pronta sempre no local onde elas estão, né? Então, se a gente quer sempre
potencializar esses talentos, essas meninas que têm possibilidades, super importante. Eu vejo como super importante assim a família apoiar essas ações e se mobilizar nesse tempo para que proporcione a melhor estrutura e as melhores condições de treinamento para suas filhas. Muito bom. E por falar em pais também, você recentemente fez um curso lá no Cegim voltado para os pais também. A gente queria saber mais ou menos como que funcionou isso, como que funcionou a ideia, mais ou menos que vocês abordaram, porque para mim, como treinador, justamente nessa faixa de idade entre 13, 14, 15 anos que elas estão passando por uma puberdade, a diferença de humor, a frustração, tudo isso é muito difícil para os pais entenderem. Muitas vezes os pais nunca pisaram num tablado, nunca seguraram nas barras para eles verem mais ou menos como que funcionam as coisas ali, sabe? Então, eu queria saber como que funcionou para você esse curso de pais ali no Cegim e o que foi abordado, como foi a conversa com eles. Eu já tenho alguns anos que eu desenvolvi esse tema aí, que eu acho assim de extrema relevância, porque quando a gente quer desenvolver um bom trabalho com os filhos, a gente primeiro precisa conscientizar os pais da intenção que nós temos em relação aos filhos deles, né? Então, sempre falo assim que é uma pirâmide, né? Tá a estrutura lá em cima, aí vem os treinadores, as ginastas que querem, e a base de tudo isso é o apoio dos pais. E para que eles apoiem e que eles respeitem e entendam todos os processos que os seus filhos passem, é importante que eles tenham conhecimento de causa daquilo que é a ginástica artística, né? Eles são leigos quanto às especificidades, quanto aos processos que ocorrem dentro do ginásio, aos processos maturacionais que as meninas precisam vivenciar dentro do ginásio e no decorrer do desenvolvimento da carreira delas. Então, quando a gente potencializa todos esses assuntos de uma maneira menos técnica e mais humanitária com os pais, eles acabam entendendo melhor todos esses processos. Então, é um curso assim que eu acho que é super importante, porque conscientiza mesmo esses pais em relação às vivências das suas filhas, e eu pretendo sempre estar fazendo ele e levando para todos os locais que se veem interessados. E assim, a gente minimiza, nós como treinadores, a gente minimiza muito os problemas de relação, de entendimento, porque nem sempre no dia a dia a gente tem condições de parar, explicar e dizer sobre os estudos, né, sobre tudo aquilo que a gente planeja para os pais. Então, nem sempre eles têm uma visão correta daquilo que a gente está desenvolvendo com as filhas deles, e nesse momento é um momento de esclarecimento também, né? Do que a gente pretende com esses filhos, qual é o caminho que eles vão percorrer e vão enfrentar no decorrer dessa jornada de formação dessas meninas, né? Então é muito rico mesmo, assim, é muito válido, e eu fico muito feliz de ser eu acredito que no Brasil eu fui o primeiro a desenvolver esse curso e começar a potencializar nos locais. Então, sou super feliz, assim, e a aceitação é muito grande. É importante eu dizer isso. No início eu tinha muito receio, porque a gente acaba abordando muitos assuntos que, sem a gente querer, a gente entra em particularidades familiares, né? Então, assim, eu tinha muito cuidado de como dizer alguns assuntos, com medo das pessoas levarem isso para o pessoal, achando que a gente está falando diretamente para aquele pai ou para aquela mãe, né, que cometem os excessos, enfim. E a forma com que eu coloco no curso e a maneira com que eu explico didaticamente, com vídeos ilustrativos, tudo, ficou muito sutil, né? E a aceitação, assim, foi de 100%. Eu nunca tive nenhum pai, assim, receoso ou que saiu chateado porque ouviu verdades que eles colocaram para eles mesmos e sabem que cometeram erros como pais, né? E então, assim, é super legal. Eu estou muito feliz mesmo com esse curso, e a aceitação é grande, sempre tenho proposta de levar para os outros lugares, e sempre que eu posso eu tô levando, sim. Eu acho muito legal isso. Caramba, muito legal a proposta que você fez com esse curso também, porque dá uma visão geral também, sabe? Porque alinha as expectativas de todo mundo, porque às vezes também é muito difícil, sabe? Alinhar as expectativas do atleta, dos pais, as nossas mesmo. Então, acho que é muito legal também ter esse momento de sentar com os pais, alinhar as expectativas, ver o que se pode fazer na estrutura que a gente tem, o que não se pode fazer, o que tem para o futuro. Então, acho que é muito interessante também expandir esse curso para outros lugares, para outros clubes também.
Porque às vezes, sabe, a gente tem, detecta lá super talentos com 7 anos de idade, a família não sabe nem o que é isso, né? Então é importante a gente sentar com esses pais e dizerem, olha, o caminho que eu quero percorrer com essa filha é esse. E eles têm todo o direito, né, do livre-arbítrio de, sabe, de escolher se eles realmente querem iniciar essa jornada esportiva na vida da filha ou não, né? É natural, né? Tem quantos pais colocam as filhas ali só para passar, para vivenciar um esporte. E às vezes não condiz com aquilo que o treinador quer com essa ginasta, né? Então, quando a gente alinha essas ideias, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais claro, na verdade, para a gente e para os pais. E queria só fazer um adendo, ô Roger, é que a ginástica, especificamente, é um esporte em que a atleta amadurece muito rápido, amadurece esportivamente muito rápido, né? A gente vê ginastas aí que se tornam adultos com 16 anos e já estão nos Jogos Olímpicos, né? Então, 16 anos e outros esportes não chega nem na categoria adulta ainda. E na ginástica você já pode ser campeão olímpico com 16 anos. Uhum. Então, para a família que não está acostumada com esse contexto, é realmente complicado, né? Saber lidar com tudo. Uhum. Tudo acontece muito rápido, né? Então, para essas que acontecem muito rápido, tem que existir um suporte por trás aí para que dê esse chão para essas famílias terem embasamento e conseguir lidar com toda essa fama ou com todas essas mudanças tão rápidas. E o contrário também é super verdadeiro, né? Porque os pais têm muito a visão de que tudo é igual, né? Então a gente tem que, eu potencializo demais isso, do início ao fim do curso, eu falo muito sobre a individualidade biológica, o respeito a essa situação, né? A gente inicia lá um grupinho de 10 meninas de 7 anos fazendo um mesmo trabalho, no decorrer do tempo, 3, 4 assimila muito rápido, então em 6 meses elas já estão anos-luz à frente daquela outra, e aí os pais não, aí onde eles começam a não entender esse processo, né? Meu Deus, por quê? Minha filha tá aqui todos os dias igual, então pro treinador não tá dando atenção para ela. Mas ele dá mais, ensina aquilo para aquela, não tá ensinando para minha, porque talvez ele não goste da minha. Então, assim, a gente deixar claro, né, esses conceitos da individualidade biológica, do desenvolvimento maturacional de cada criança, né, desse biotipo que é tão importante para a ginástica, aquelas ginastas que têm as qualidades para flexibilidade, outras para força, os déficits de cada uma, e essas diferenças fazem total diferença no produto final, né? E nem sempre eles veem isso, né? Assiduidade no treinamento também eu falo bastante, porque às vezes eles não veem uma responsabilidade de dar a criança estar lá todos os dias, né? Eles acham que perdeu um dia, não vai fazer diferença, mas aí a menininha treina lá 2 horas e meia de segunda, terça, quinta e sexta, na sexta-feira ela nunca vai. Então, os conteúdos daquele dia ela tá sempre perdendo. No produto final, que é um planejamento, sei lá, de 5 semanas, de 8 semanas, a menina tá totalmente defasada em cima de um plano e de um conteúdo trabalhado naquele específico dia onde a criança não está, né? Então, são assuntos assim que geram bastante clareza para eles, que eles nunca pensam, eles nunca se atentam a isso. E quando eles enxergam isso de outra maneira, as coisas acabam ficando mais leves e eles começam a fazer o real sentido de serem pais das ginastas e não treinadores também, né? Que é um fator que a gente fala bastante no curso também. Legal. Bacana mesmo. E Roger, mudando um pouquinho de assunto aqui, uma opinião pessoal minha é que, assim, antigamente, né, antes do seu retorno para o Serginho, um dos maiores problemas ali no clube em si era a falta de estrutura multidisciplinar, né? E eu tenho percebido, acompanhando o trabalho que você tem feito lá, que isso tem mudado, que vocês têm fechado algumas parcerias para poder suprir a necessidade ali em um campo ou outro. Eu queria saber qual a estratégia que vocês têm adotado como clube, como instituto, né, para poder oferecer uma melhor estrutura para suas ginastas aí. Eu acredito assim que tudo vai de encontro à pessoa que está à frente do projeto, né?
eu no decorrer das minhas indas e vindas do Cegim e de outros locais também, eu amadureci muito em relação a esse tema, né, de ter dar a devida importância à equipe multidisciplinar e não achar que o treinador é autossuficiente para se desenvolver todos os trabalhos, que isso não ocorre. Quanto mais forte o nível do treinamento, mais necessidade a gente tem de uma equipe de fisioterapeutas, de médicos competentes para isso. Porém, a gente tem que viver a nossa realidade, a gente tem que saber, mesmo a gente sabendo de todas essas importâncias, a gente tem que saber o local onde a gente trabalha, a estrutura que a gente tem e aquilo que a pessoa, aquela estrutura pode nos oferecer, né? Se tratando em especial do Cegim, a época que eu trabalhei durante 9 anos, a Confederação Brasileira acontecia dentro do Cegim. Então, a estrutura era totalmente diferenciada do que foi quando a CBG deixou de estar ali no mesmo local e foi para Aracaju, né? Automaticamente, a estrutura da confederação funcionando dentro do Cegim era algo que nos trazia assim um certo benefício, uma certa, né? Era mais fácil para a gente porque tinham profissionais ali que trabalhavam para a confederação e automaticamente estavam trabalhando para o Cegim, né? Assim como agora acontece lá no COB e tal, tem as meninas do Flamengo que tem todos esses benefícios por ter o COB ali dentro do processo e fica muito mais fácil para elas terem esse acesso, não só as meninas, as tops, né, as maiorais aí, mas num contexto geral de clube que está ali todo o tempo, ele sempre vai ter alguns facilitadores para ter isso, né? Depois que a confederação saiu, o Cegim passou a ser um clube normal, privado, né? Que tem que correr atrás das coisas, que tem que fazer capacitação de recursos, e isso dificulta um pouco mais, porque todas o financeiro está dentro daquele clube onde ele tem que capacitar aquilo. E ele só vai ter essa equipe multidisciplinar, essa estruturação toda, em relação ao valor que ele tem capacitado, né? Então, há momentos em que se conseguiu ter um suporte maior e outros não, né? Eu retornando agora para o Cegim, uma das primeiras coisas assim que eu vi como primordiais era realmente a gente pensar numa estratégia inteligente de ter essa equipe para me auxiliar nossa equipe técnica nos trabalhos que vinham sendo feitos. E assim, eu falo assim, foi um anjo mesmo que caiu do céu, porque eu fiz um teste com várias meninas da escolinha, né? E uma delas que passou no teste sem eu saber absolutamente nada, o pai dela é um ex-jogador de futebol super famoso e tem uma rede de academias aqui, de um espaço que proporciona, né, esse trabalho de fisioterapia, de fortalecimento, é uma estrutura, academia, e coincidiu da gente conversar e eu falar, olha, eu preciso de ajuda, eu estou precisando disso para ajudar a equipe no Cegim e tal, e foi exatamente na semana em que a Vitória machucou o cotovelo, e ele estava assistindo o treino, e viu a Vitória machucada, e ele viu eu saindo, levando ela para o médico, e aí ele me abordou, né? Ele falou, olha, se eu precisar ajudar alguma coisa, me coloca à disposição, e foi quando a gente sentou e conversou, a gente fez o projeto, fez a parceria, graças a Deus está dando super certo, ele está sendo um apoio assim, extremamente fundamental no meu trabalho. Hoje tem mais de 16 meninas do Cegim que estão sendo cuidadas lá na Move Up. E é assim, profissionais de última linha, é aparelhagem, atenção, é tudo que é necessário mesmo. E assim, é uma parceria assim de cavalheiros, na verdade, né? Porque não gera dinheiro, porque nós não temos. E ele faz, por ter sido um ex-jogador de futebol que sempre precisou desse trabalho de fisioterapia, ele sabe o quão importante é ver uma ginasta lesionada que não tem recursos e não ter a oportunidade de estar se tratando. E ele abraçou a causa e agora a gente está nessa parceria e está dando super certo. Cara, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui rapidinho para você, Roger, porque me chama muito atenção a sua capacidade de gestão também, sabe? Como você consegue pensar em diversas áreas dentro do
do clube, do esporte? Da onde que vem tanta experiência na área de gestão? Porque, por exemplo, na Universidade de Educação Física, eles não ensinam essa área da gestão, sabe? Da onde que você aprendeu tantos detalhes, assim, em como captar, em como estudar mesmo esse projeto da ginástica? Eu sempre fui um cara que eu gosto muito de estudar, né? Eu sou extremamente metódico, eu quero fazer as coisas como devem ser, e aquelas coisas que eu sei que dependem de mim e que eu ainda não tenho o conhecimento real, eu busco informações e me dedico a isso sem nenhum, sem nenhum tipo de, de restrição. Né? Então, desde pequeno eu sou assim, eu vejo muito como a personalidade das pessoas, né? Assim, tem pessoas que têm a personalidade para fazer as coisas acontecerem da maneira como tem que ser feita e buscam artifícios para se capacitar dentro dessa situação e dar o melhor de si para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. E tem outras pessoas que buscam recursos para se encostar em outras e seguem a vida, e quando estão sozinhos frente às coisas, não acontecem nada. Né? Isso é muito dado da pessoa mesmo, né? Então, é, eu gosto, eu sou curioso, eu gosto de estudar, eu pego a menina, sei lá, lesionou, eu vou lá, eu fico lendo muita coisa, eu começo a estudar sobre aquilo, eu já linko para fisioterapia o que tem que ser feito, e é isso que me motiva a tentar, pelo menos, ser um bom profissional em tudo que eu pretendo fazer. Muito bom. E o que eu queria comentar também, Roger, é que você falou assim, é um acordo de cavalheiros porque a gente não tem dinheiro para pagar eles, né? Só que, na verdade, hoje em dia, dinheiro não é tudo, né? A gente pode muito bem fazer uma troca aí uma troca por visibilidade, e querendo ou não, o Sejim traz muita visibilidade, né? Principalmente no cenário da ginástica. Então, também, querendo ou não, fazer esse tipo de conexão exige que o Júnior falou aí, um tino de gestão, né? Um tino de marketing. É bem maneiro mesmo. Na verdade, sempre são trocas, né? A pessoa vai avaliar e vai ver os prós e os contras e o que tende a ganhar e o que tende a perder com a situação. Mas, acima de tudo, eu vejo isso como, assim, uma ação mesmo de caráter mesmo, sabe? De humanismo, de se colocar no lugar do outro, porque as pessoas, no caso da Move Up, né, do Pimpão, que é o cara que tá à frente disso, ele tem um marketing forte já, ele já tem uma rede estruturada, né? É óbvio que essa junção sempre acaba, né, enriquecendo mais o marketing e tudo mais, mas eu não vejo o principal motivo que ele fechou assim essa parceria ser um retorno para ele sobre isso, não. O cara é muito gente boa mesmo, e o retorno mesmo é de querer ajudar e fazer o bem. É muito sobre acreditar no projeto também, né? Isso, Entender que tem um projeto a longo prazo ali e é. acreditar nesse projeto a longo prazo também, né? Eu acredito sim, né? A filha dele estava na escolinha, então ele vivenciou uma realidade do Sejim antes de eu ter chego e depois de eu ter chego. Né? Então ele conseguiu ver essa mudança radical assim em vários aspectos técnicos, né, dentro do ginásio. E eu acredito que isso também o motivou, né? Porque quando você vivencia ali todo dia, 6, 7 menininhas dentro do ginásio, um ginásio enorme, com pouca criança treinando, com 3, 4 meninas maiores com a devida atenção, e o restante tudo sem acontecer. E assim, passando-se meses, a gente já tem de 20, de 15 crianças, a gente já está com 60, 70 crianças dentro de um projeto de treinamento. Eu acredito que isso foi relevante também para ele tomar essa decisão e ver realmente as minhas verdadeiras intenções em relação à reformulação do Sejim, e potencializar aí a formação de novas ginastas, e num futuro próximo ter ginastas juvenis e adultas à altura que o Sejim sempre teve. Roger, dando continuidade aqui, nós como bom fãs não poderíamos deixar de falar das meninas que você está treinando, né? Em especial as que já fizeram parte aí da seleção, que é a Carol e a Josiane.
A gente queria saber, assim, como é que está sendo essa mistura de uma equipe mais experiente com meninas mais novas que já estão lá no CGI em formação, como tem sido essa contribuição, principalmente dessas mais velhas para com as mais novas e como é que anda o desenvolvimento delas aí para contribuir para a ginástica do Brasil. Quando eu cheguei o ano passado, em abril, as meninas maiores, né, elas treinavam no período da manhã e as outras menores à tarde. Aí esse ano eu fiz uma nova reformulação, aí eu achei viável eu estar com as meninas adultas à tarde, que eu teria mais atenção para elas e poderia estar fazendo um trabalho mais bem feito em relação àquilo que elas estavam precisando. E elas super aceitaram, assim, né? Na verdade, elas ficaram muito satisfeitas, porque elas estavam vendo que a forma que estava antigamente, talvez elas não estariam mais treinando hoje. Então, foi bem legal, assim, a gente está se reerguendo, todas as ginastas, independente de ser a Carol ou a Josi só, mas a gente está tentando melhorar, assim, ao máximo, todas elas que querem, né, estar presente no ginásio e retomar aquilo que elas poderiam estar fazendo e que não estavam mais. E em relação à Carol, ela tá voltando, né, assim, já começou ano passado, competiu, não competiu na sua melhor forma, a gente está tentando melhorar a forma física, tratar decentemente de todas as lesões que ela teve e que não foram, né, não foram dada a devida atenção, então foi se agravando, agravando e chegando a um limite que ela já não estava conseguindo mais. E isso é um trabalho que custa tempo, né? A gente tem que ter calma, tem que ter discernimento também, porque ela já é uma mulher, né, de 25, 26 anos, então tem que respeitar muito aquilo que ela sente, aquilo que o corpo dela pode nos oferecer, independente do talento que ela tem. E tá dando super certo. Eu acredito que esse ano no Troféu Brasil ela já vai estar melhor do que o ano passado. Nós queremos, pelo menos, que ela esteja motivada a seguir até quando ela não quiser mais, por livre e espontânea vontade, né? Não por motivos terceiros. Eu acredito sempre que uma ginasta que contribuiu muito para o país, seja ela qual for, o momento de parar tem que ser um momento bom. Né? Aquele momento que você olha e fala assim, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, agora sim eu vou fazer minha transição, estou indo para outra coisa. Agora, você parar com algum tipo de frustração, algum tipo de lesão, e parar com essa imagem e apagar toda a imagem maravilhosa da carreira, eu acredito que isso não é sano. Então, o meu trabalho principal com a Carol é exatamente esse, né? Que a autoestima dela se levante, que ela fique motivada, independente de onde ela chegue, independente se vai servir ou não a seleção, isso eu acho que é um segundo plano. O primeiro plano mesmo é ela como pessoa. E a Josi, né, ela sofreu uma lesão grave o ano passado, né? Ela teve que fazer a cirurgia do tendão de Aquiles e ela retornou ao ginásio já bem esse ano. Nós estamos praticamente retornando quase tudo que ela possa fazer fisicamente nas paralelas e na trave. Solo e salto a gente precisa de um tempo ainda. Ela é uma menina que perde muito fácil a preparação física e aí acaba que lesionando várias vezes uma situação em cima da outra. Então, a gente também quer ter paciência em relação a isso, porque ela é uma ginasta linda, super talentosa, mas que precisa também da devida atenção mental para que ela se motive, para que ela acredite nela novamente e possa atingir o local onde ela quer chegar, porque ginástica para isso ela tem. Ela agora precisa só mesmo dessa tranquilidade, desse apoio e fazer com que ela se motive cada vez mais a chegar onde ela sempre sonhou. Perfeito, Roger. A gente fica muito feliz com esse feedback das Só queria meninas. fazer 2 comentários rapidinhos aqui. Claro, fica à Com vontade. relação a essas 2 primeiras. Para quem ouve o podcast aqui, não é nenhum segredo que eu sou fãzaço da Carol, né? Eu acho que ela foi muito guerreira mesmo nesse caminho até Paris, porque ela lesionou os 2 ombros, né? E assim, foram lesões que a gente ficou sabendo, fora outras ainda que a gente nem ficou sabendo. Então, ainda assim, fazendo paralela, e ela foi até o Campeonato Brasileiro depois dos Jogos Olímpicos, fazendo paralela ainda. Falei assim, cara, assim, é de bater, é de aplaudir mesmo, até porque
ela aumentou a dificuldade em todos os aparelhos, né? Ano passado. Quer dizer, A, Ca- ano retrasado, no ano olímpico. é. A Carol, ela é uma ginasta, ela é uma pessoa, ela é muito compromissada naquilo que ela quer fazer, né? Ela acredita naquilo que se propõe a ela e ela paga o preço a se fazer essas coisas. Toda essa situação que ocorreu com ela, eu não estava presente, né? Eu ainda estava na MS, e quando eu cheguei no Sejim, eu vi uma Carol muito diferente da Carol que treinou comigo quando tinha 9 anos de idade. A Carol treinou comigo com 9, 10, 11 anos, até os 11 anos de idade. E ela sempre teve esse perfil muito de querer, de querer. E eu acredito que Determinada, né? nesse decorrer dela tentar as 2 Olimpíadas, sempre estar de reserva e pagar o preço igual a todas as outras e nunca ter conseguido estar ali, não é fácil, né? Eu já fui atleta, claro que não ao nível dela, mas a gente sabe que quando a gente quer trabalhar para esse propósito olímpico, quando se não consegue, a frustração é muito grande, é natural, né? E aí ela sempre se reergueu, né? Ela veio, aí depois ela se ergueu de novo, e sempre mostrando o máximo potencial dela na ginástica, né? Ela sempre se esforçou ao máximo, e não foi suficiente para chegar onde ela sonhou, né? Então isso foi um agravante, né? E depois da saída da Irina do Sejim, também já foi um outro agravante seríssimo para todas as meninas aqui, porque elas não viam mais sentido nenhum de estar trabalhando, treinando e correndo atrás. E com a Carol foi muito intenso tudo isso, né? Principalmente em relação a essa vontade, né? De superar tudo isso de novo, recuperar cirurgias e tentar um novo ciclo. Então a gente está Pagar o preço tentando, de novo, né? e não saber onde pode chegar, né? Então, assim, a verdade, assim, agora, ela precisa estar bem fisicamente e ela precisa seguir a ginástica fazendo bem para ela, porque ela ama, né? Isso é indiscutível, mas independente de onde ela vai chegar, né? Porque isso não depende dela, depende de outros, né? Então ela não pode se frustrar em cima de decisões que não cabem a ela, né? Isso é muito importante o ginasta entender, né? Porque às vezes ele faz tudo direitinho e isso não tem idade, sabe, gente? Porque tem 20 anos, 27 ou 14, é a mesma coisa, elas sentem o mesmo, porque elas se dedicam igual, né? Então, se tratando assim dela, eu acho que ela tá sim se levantando, ela vai melhorar, a cabeça dela vai ficar melhor, e não que não esteja, tá tudo bem, mas assim, é ela ter esse brilho nos olhos de novo e falar assim, não, eu posso ir ali fazer o que eu faço e vou mostrar realmente que eu sou capaz de estar, né? Eu tiro por base do brasileiro do ano passado, adulto, né? Ela fazendo os 4 aparelhos, com uma trave razoável, com uma paralela ainda com não tudo que ela estava fazendo, ela finalizou em 4º lugar no individual geral, né? Então, assim, ela é uma ginasta completa dentro das limitações dela, que não é uma ginasta que faça, ela não faz assim, o papel da estrela que vai lá para ser a medalhista olímpica, mas ela faz o papel de ser uma ginasta importantíssima para uma seleção e para uma equipe. E esse respeito ninguém pode tirar dela, porque ela sempre fez por merecer estar onde ela estava, e agora ela precisa resgatar isso de novo, porque a ginástica ela tem, né? E agora ela tem uma pessoa do lado dela, que no caso sou eu, que vou apoiá-la incondicionalmente para que ela esteja bem fisicamente, mentalmente e tecnicamente falando. Legal, eu fico muito feliz de saber isso, Roger, porque a Carol, por mais que assim, muita gente comenta, né, fala mal e tal, mas eu sempre defendi ela, sempre defendi. Porque ela sempre imaginasse que quando o Brasil precisava, ela estava ali, pá, ela sempre entregou. Então, assim, podia não ser a maior nota possível do Brasil, mas o que ela se pretendia a entregar, ela ia lá e entregava. E, Exatamente. querendo ou não, uma nota média segura é muito melhor do que uma nota alta que Uhum, sempre tem erro, né? Tem inconsistência. Que um 13 que geralmente é um 13 que um possível 14, vamos colocar, uhum, mas que quando está na hora da competição sai 11, entendeu? Então, assim, uhum. é melhor você ter uma nota ali
consistente, uma ginasta que sabe competir, e a Carol sempre entregou isso. Então, eu admiro isso muito nela. E na Josi, eu acho que ela teve um crescimento, né, muito acelerado de estatura mesmo. E então isso acabou atrapalhando um pouco a ginástica dela, e entra um pouquinho também aqui que a gente comenta aqui no podcast às vezes, que a gente trouxe até no último episódio, que é aquela coisa de, às vezes, o treinador tá tão focado ali em reproduzir o conhecimento dele que ele não personaliza para a ginasta. Então, assim, a Josi, eu vejo que se ela tivesse tido ali uma atenção maior no que ela consegue entregar bem, ela poderia ter tido um resultado melhor anteriormente, né? Mas é questão de mentalidade. É difícil, né? Assim, a verdade é uma questão de objetivos, né? Naquele momento, os profissionais que estavam com ela tinham quais objetivos em cima de cada ginasta que estava na mão deles, né? E talvez os objetivos com a Josi não seriam aqueles que racionalmente a gente acha que deveriam ser, né? Então, é difícil a gente questionar ou falar algo, porque, né, faz parte de um passado, e que nesse presente agora a gente vai tentar fazer o melhor possível para que ela se levante de novo e que faça o brasileiro agora 2 aparelhos, e depois a gente vai seguindo, e quem sabe ela volte muito melhor do que ela estava. Eu lembro no Sul-Americano que ela tirou 13 na paralela e ainda assim sem a saída, né? Aham. E falei assim, poxa, para o Brasil tirar uma nota 13 na paralela e ainda assim a saída, que teria ainda, no caso, seriam uns 4 décimos a mais ali no mínimo, né? Porque Ela é muito acho que talentosa. uma saída D mais a bonificação D. Então seriam 13,4, 13,5, uma nota que ajuda a gente no Por favor, né? Muito. importante. E eu vi ela treinando também o Ejova, vi ela treinando foi o Ejova e foi um outro também. Meu Deus, Ela tô é perdido aqui agora. talentosa, ela faz pack com pirueta, ela faz Pac com pirueta, isso. ela faz muita coisa, assim, muita mesmo. Na trave, ela faz muita coisa. Ela é uma menina. A Josi, eu trabalhei com ela no Sejim quando ela tinha 9 anos de idade, 9, 10 anos, assim. Ela era uma ginasta extremamente talentosa, pequenininha, muito talentosa. E então, assim, né, esse processo coordenativo, assim, apurado que ela tem, isso não se perde, né? Então, ela se adequar assim ao novo físico, ela ganhar mais força física mesmo para suportar tudo isso e não ter lesão, ela pode fazer tudo que ela quiser. Ansioso para ver o retorno da Josi. Eu gosto muito dela como ginasta. Eu também. Muito bom. E também aqui para retomar um pouquinho sobre a Carol, eu acho que foi um movimento muito legal também dela com o Sister Jean, que eu acho que é muito também sobre você retomar aquilo que fez você se apaixonar pela ginástica, sabe? Que é retomar as suas bases, trabalhar também outras coisas que te fazem apaixonar pela ginástica, sabe? Eu achei muito interessante quando ela começou com esse projeto também, em paralelo em treinar, e achei muito legal, sabe, que ela esteja reconectando com a ginástica de outras formas também, sabe? Que não seja somente no treinar ali 8 horas por dia, Exatamente. e reabilitação, isso, aquilo. Na verdade, assim, eu acho que todos nós passamos por isso, né? Chega uma certa idade, você começa a ter que fazer transições na sua vida, né? E ela não é diferente, né? Então ela precisa já pensar no futuro, né? Ela gosta desse esporte e sabe que não é para sempre, né? Então essa ponte de transição aí, ela é super importante, e ela é muito legal ela ter aberto isso. Ela tá dando treino também de manhã com a gente lá, tá começando a aprender a dar aula. Tem as menininhas pequenininhas que fica lá com ela. Então, assim, devagar a gente vai moldando, e tudo isso ajuda no mental, né? Quando você, é o que você acabou de dizer, assim, quando você desfoca dessa situação, treino de manhã, treino à tarde, fisioterapia, não sei o que, acaba que envolvendo a vida inteira da pessoa, e hoje em dia isso não funciona mais, né? Independente da idade, a gente precisa respirar, a gente precisa ter outra coisa, e no caso delas que já viveram, no caso da Carol que já viveu tantos anos só para treinar, essa transição ela é super importante para ela.
E eu acho que mais que importante é natural também, sabe? Na vida de um atleta que chega a um ponto que a gente começa também a olhar para outros lados, sabe? Que Exatamente. aonde você pode seguir aproveitando o esporte, mas vendo ele de outra maneira, né? Bom, e aproveitando aqui também que a gente está falando já do pessoal do CGI, dos atletas, está chegando o Troféu Brasil agora em maio. A gente já tem uma ideia do que a gente pode esperar, de atletas que vão competir, já está mais ou menos definido quais aparelhos cada um vai competir. Algum spoiler que a gente pode ter aqui no podcast? O nosso trabalho, assim, tá realmente é, volta, né? A gente não tem expectativas, realmente, é sincero. A gente quer que as meninas estejam bem fisicamente e o que se propõe a se fazer, que faça bem feito, né? Que é uma realidade que já não existia mais para essas meninas que estão agora à frente do Sejim, né? Meninas adultas que iniciaram ali, que não cumpriam a exigência de paralela, não cumpriam a exigência de trave, suava para fazer um duplo grupado no solo. Então, assim, elas estavam num processo realmente de abandono do esporte, porque não iria mais dar continuidade. Então, assim, de abril do ano passado a esse abril, que tem um ano, eu estou trabalhando exatamente isso com elas, sabe? Que elas consigam cumprir exigência, que elas consigam estar tranquilas, seguras naquilo que elas vão fazer. E a expectativa, infelizmente não se existe, porque a gente está tratando, hoje a realidade é tratar dessas meninas, principalmente mentalmente falando, que elas tenham essa autoconfiança novamente renovada, que elas acreditem que elas possam entrar e cumprir aquilo que elas estão planejando em fazer, né? E é isso, sabe? Assim, a gente está entrando no troféu agora para dar mais uma competição a mais para que elas se sintam confortáveis para de repente fazer depois um bom brasileiro adulto. Mais nada. E a Carol, claro, né? Que eu acredito que vai chegar melhor, mais bem preparada, com séries melhores nos aparelhos. Mas as outras que vão exatamente para isso mesmo, né? A Vitória, que estava super bem ano passado no Universiade, no Universiade, e se lesionou, então, né, a gente teve que fazer esse cuidado, ela teve uma luxação no cotovelo, não foi cirúrgico, mas demorou um pouco, porque os ligamentos do cotovelo são ligamentos complicados para retomada, então, assim, a gente lutou aí, ela é uma ginasta alta, grande, né, então precisou cuidar muito bem do físico e ela é super disciplinada quanto a isso. Então, assim, a gente tá em processo de retorno, né, com as meninas. E a Giovana e a Laura, que são duas meninas que nasceram no Sejim, mas que estavam nessa realidade que eu tô te dizendo, né, meninas que sempre treinaram e chegar a um ponto de adultas que não faz exigências, que tem medo de fazer um duplo grupado, que é insegura para fazer um salto super básico. Então, a luta diária com elas é exatamente essa, e elas estão pagando preço, elas querem isso, e são ginastas que de repente podem surpreender em algum dado momento. Você antecipou um pouquinho o assunto, porque a próxima pergunta era justamente sobre as meninas. A gente vê hoje que elas têm um destaque maior, até nas redes sociais do Sejim, elas aparecem mais. São meninas que a gente vê que tem um potencial ali, né? Justamente a Giovana, a Alana e a Laura. A pergunta é justamente sobre elas, Roger. Como você acha que essas meninas hoje podem chegar para contribuir na equipe do Sejim, fazer um TF ali por a equipe do Sejim, somar pontos para quem sabe o Sejim possa se destacar no Campeonato Brasileiro por equipes mais na frente? É um trabalho puramente mental, cara. Não, elas estavam desacreditadas nelas mesmas. São ginastas fortes, potentes, coordenadas, mas que não faziam nada. Então a gente está indo com calma para que elas ganhem essa confiança e que elas possam ir devagar mostrando aquilo que elas podem fazer, e elas podem fazer muita coisa. Elas só precisam de alguém do lado que acredite nelas e tenha paciência para que as coisas aconteçam no seu devido tempo, né? Então, é mais sobre isso mesmo do que qualquer resultado à frente, assim, sabe? Roger, eu tô assim, com hiperfoco na Giovana.
Eu tô achando assim, a ginástica dela muito bonita. Ela postou uns cortes da trave recentemente. Eu achei assim, lindíssimo, 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 lindíssimo. A Laura, eu gosto muito dela também. Eu lembro que, infelizmente, ela tem uma competição que ela, acho que foi Troféu Brasil do ano passado, que ela fez a paralela sem que tivesse dado tempo ainda, Pois é, tadinha. Ela chorou tanto depois, a gente até comentou aqui, né? Mas, assim, poxa, mas foi uma paralela bonitinha, ela acertou tudo, né? E gosto muito delas. Honestamente, acho que vocês aí vão conseguir fazer um trabalho legal. E você falou aí da questão de ser puramente mental. Eu me lembrei da entrevista que a gente teve com a Etienne, que ela falou que na época dela elas tinham medo de fazer os exercícios, elas não tinham autoconfiança, né? Aí me remeteu um pouco a lembrança aí, que é uhum. um trabalho que precisa ainda ser feito, né? Na verdade, eu acredito que é a linha de trabalho das pessoas, assim, né? Quem está à frente do trabalho sempre costumo dizer assim, que os ginastas, eles são cópias idênticas do perfil do treinador, né? Se a ginasta é inseguro, o treinador é inseguro e passou essa insegurança para a ginasta. Se a ginasta é muito audaciosa, porque o treinador também é muito audacioso, né? Então, e eu acredito que essas meninas do Sejim, elas vinham de um sistema muito rigoroso em relação às cobranças dentro do ginásio, às condutas, ao nível de acerto, né? Então, tudo isso vai influenciando, né? Obviamente que eu não posso falar porque eu não estava presente, mas eu cresci dentro do Sejim e trabalhei ao lado e aprendi muito ao lado dos treinadores que estavam à frente do Sejim, e eu sei desse sistema como que é, né? Então, eu acredito que isso venha a interferir um pouco é, nessa pressão interna delas com elas mesmas, de não poder falhar, de não poder errar, de não poder mostrar algo que não condiz à técnica perfeita, né? E isso até todo um ser humano, né? Quem não erra, quem não flexiona um joelho uma vez ou outra, quem não cai de bumbum, quem não dobra um cotovelo, faz parte, né? Todos nós somos seres humanos e elas também são. E eu acredito que quando as coisas acontecem de uma maneira um pouco mais leve, tudo tende a ser um pouquinho mais leve também. E elas estavam precisando disso. Interessante. Tem mais, seguindo aqui, peraí. Eu acho que a gente terminou essa pergunta. É que aqui a gente vai seguindo o feeling também, sabe, Roger? Aí Uhum. tem várias perguntas que a gente já É adiantou que a mais gente está feeling que falando. roteiro. Roteiro é simbólico. Tá com você, Renan, agora. Ah, sim, isso aqui. Roger, recentemente a gente teve um camping, né, da CBG, só que vários fãs, inclusive nós também, se questionaram e nos questionamos por que o Serginho não foi, né? Vocês não foram convidados, ou aconteceu alguma coisa, ou simplesmente assim, vocês foram, mas acharam que não era o momento de ir? Isso. Fomos sim. Chegou a convocação da Carol, no caso, e um tempinho antes da convocação, eu e o Chico me ligou, a gente conversou, e ele me passou quais eram as demandas e as intenções desse camp, que era só para ver o estado das ginastas, fazer as avaliações físicas e ver como que elas estavam treinando, enfim. E até então a gente estava trabalhando com a Carol para a gente ir, estava tudo certo. E a Carol, ela definiu que ela achou que não era o momento dela ir, e se sentiu insegura também de se apresentar para os treinadores da seleção, e um pouco de receio de saber com que olhos ela iria ser vista, né? É aquele tema da insegurança que eu estava acabando de falar para você. E eu super respeitei, né? Ela é uma ginasta de 26 anos, e se ela não quer, eu também não quero, né? Eu quero o melhor para ela. Então o Sejin, no caso, na pessoa da Eliane, super respeitou a decisão, e nós comunicamos que a gente não estaria nesse camp, em função da decisão da atleta, que está, né, nesse processo de recuperação, e tudo bem, foi isso. Uhum. A Josi não foi convocada, né? Ela estava na seleção transitória,
mas mesmo machucada, que ela se machucou em abril, ainda na seleção, não chegou a convocação para ela, e por isso nós não estávamos lá. Certinho. Eu queria muito ver as meninas mais novas, né, que a gente estava comentando aqui também num camping, igual a Giovana, a Alana e a Laura. A gente também advoga por isso aqui, né? Fala assim, poxa, BG, a gente tem tanta menina aí para poder chamar para ir para o camping, menina que pode evoluir, né? Que talvez receberia muito bem, responderia muito bem a esse incentivo de ser chamada para poder treinar lá na seleção. Enfim, né? Mas pelo menos é bom saber que vocês foram chamados, né? Mas que não estava no momento de ir. Sim, foi sim. E quanto a essas oportunidades, eu também sou super, assim, de acordo, sabe? Eu acho que isso independe muito do resultado, sabe? A gente não tem um cenário de muitas ginastas extremamente talentosas, e eu acredito que a gente valorizar qualquer ginasta que tenha um certo nível e que possa se desenvolver bem dentro do cenário em que se encontra o nosso país, eu acho que é super relevante, e é uma questão de respeito a essas todas ginastas que possam estar à frente de alguma coisa num determinado momento. Eu queria completar um pouquinho aqui a fala. A gente percebe que o cenário do Brasil é muito enxuto em clubes, né? A gente tem, assim, 5 clubes que podemos considerar muito grandes, que estão sempre participando dos camps. Então, tipo assim, a gente fica feliz em saber que teve esse convite, porque caso não tivesse chegado a acontecer, seria menos um clube que está participando. E acho que isso é muito prejudicial para o cenário nacional, né? A gente limita muito a participação ali das meninas, e eu acho que quanto mais estreita, menos opção a gente tem, né? Eu estendo um pouquinho também na relação de, às vezes, você chama uma ginasta que você sabe que aquela ginasta ela não vai te dar o retorno esperado em relação à ginástica da ginasta. Mas a gente está dando oportunidade para um treinador que nunca teve acesso àquele local, para que ele vivencie várias situações importantes, as quais ele pode fazer de bom uso dentro do ginásio deles, né? Sempre, quando nós temos bons treinadores, nós vamos ter boas ginastas. Quando a gente não tem treinador capacitado, o trabalho é aquém do esperado. Então não adianta você ter uma superpotência na mão se você não tem um conhecimento mínimo necessário para dar treinamento para aquelas ginastas, né? Então esses camps, eu acredito que poderiam ser mais abertos a essas ginastas, dando oportunidade para esses profissionais estarem lá dentro. Hoje nós temos bons profissionais em clubes pequenos, onde existem boas ginastas que não vão chegar a lugar nenhum pela estrutura, e que poderia estar aproveitando dessa situação para capacitar esse profissional a um futuro próximo ter outras ginastas nesse nível e que possa desenvolver um bom trabalho com essas ginastas que vão vir pelo futuro, né? Então, é uma assessoria, é uma capacitação dos profissionais também. Total. E emendando aqui rapidinho, Roger, que surgiu na minha cabeça, o Sejin não teve presente nesse camping, mas o Sejin está se tornando um ponto de referência como camping também, porque eu vi umas meninas da Argentina também que foram fazer uns dias de camping lá no Sejin. Como que funciona para você essa visão? Você já explicou um pouco agora na pergunta anterior, mas como foi essa relação que a gente sabe que você já teve com a Argentina no passado, mas em trazer as meninas para cá, também as meninas do Sejin terem contato com meninas de fora também, que por aí vão se cruzar em competição, como que é para você essa visão do campo internacional lá no Sejin? Para mim, assim, eu sempre apoio toda essa troca, né? Independente de quem seja, qual seja, quando você está trabalhando essa relação interpessoal com as pessoas, as coisas acontecem mais fáceis, assim. E eu trabalhei 2 anos na Argentina, então eu tenho grandes amigas lá em várias regiões, e mesmo quando eu estava na MS, a gente fazia esses camps internacionais, eu ia para lá muitas vezes com algumas ginastas, sem nível técnico, mas eu estava querendo fazer mesmo esses eventos para disseminar a ginástica e levar o conhecimento às pessoas, tal. E no caso do Sejin,
foi um grande facilitador, né? Porque na MS eu não tinha uma estrutura de ginásio adequada para trazer ginastas de alto nível de outros países, então era um nível inferior em função disso. E aqui no Sejinha, as pessoas, né, quando souberam que eu estava trabalhando já lá, muitas entraram em contato e querem vir treinar aqui e tal, e eu sou super aberto. A Eliane sempre abriu o Sejinha também para outros intercâmbios que eles faziam, o Rony sempre fez também ali dentro. E isso tende a crescer, movimenta o ginásio, traz pessoas novas, a criançada sai da monotonia de estar todo dia só elas ali dentro, sabe? Eu acho que é muito mais sobre um momento do que qualquer outra coisa, né? Hoje, o conhecimento eu posso passar para você, você vai aplicar de uma maneira, eu de outra. Tem um fator que chama feeling aí, que faz toda a diferença no dia a dia do trabalho, né? Então, eu pelo menos, dentro da minha humilde ignorância, eu sou um cara que não nego o conhecimento. Se a pessoa quer aprender comigo, seja lá qual for, pode ser meu rival, eu vou lá, eu vou tentar ajudar, porque ele vai estar formando uma boa ginasta, vai estar disseminando um bom trabalho da ginástica, né? O maior problema, eu acredito, que no cenário nacional e internacional é quando o treinador ele coloca o ego na frente e aí as coisas tendem a desgringolar, sabe? Querer ser melhor a qualquer preço ou a qualquer custo. Isso daí vai da índole do caráter das pessoas, né? E com o decorrer dos anos a gente amadurece mais e a gente começa a ter uma nova visão sobre tudo isso, né? Num momento inicial a gente quer sempre provar, a gente faz milhões de erros porque a gente quer provar as coisas para as pessoas e esquece de avaliar aquele trabalho que você está fazendo. Com o decorrer dos anos, a gente não precisa provar, né? A gente tem que racionalizar, né? Fazer as coisas racionalmente, do jeito que tem que ser. Se o outro vai ganhar, bom, muito bom, ótimo, parabéns, mas eu fiz meu trabalho da maneira ética e correta que deveria ter sido feita naquele momento, e isso não desvaloriza a pessoa que faz dessa maneira, né? Pelo contrário, eu acho super merecedor, sabe? Assim, uma pessoa que tem como princípio básico essa ética e esse respeito ao outro e ao outro melhor ou ao outro pior. E a vida é um ciclo. A ginástica é um ciclo. Eu sou o melhor enquanto eu tenho a melhor ginasta na minha mão. Se eu não tenho essa melhor ginasta, eu sou o melhor treinador do mundo. Eu já fiz 50 ginastas olímpicas. Se hoje eu não tenho um material humano que me possa permitir a chegar numa Olimpíada, eu posso ser o melhor de todos. Eu não vou conseguir desenvolver meu trabalho com aquela pessoa, né? E isso não descaracteriza o conhecimento que eu tenho. É o momento que eu vivo em relação àquilo que eu tenho naquele momento, né? Isso é uma racionalidade maturacional que a gente ganha com o tempo. Muito bom, eu acho que as meninas também aproveitam, sabe, em conhecer novas pessoas, meninas de fora também, sabe, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento interpessoal mesmo também É muito massa. E a Argentina, ela está numa crescente interessante, né? Eu lembro que quando você trabalhou lá na Argentina como head coach, em 2019, a Argentina mudou da água para o vinho e foi num período muito curto, né? Relativamente curto para a ginástica. Eu lembro que vocês chegaram em Stuttgart realmente assim, com potencial, assim, ó, não dá bobeira não, que senão a gente pode chegar aí na Olimpíada, né? Mas acabou que, infelizmente, erros aconteceram também, né? E não deu certo. Mas eu lembro que as meninas estavam muito bonitas. E o seu trabalho lá, Roger, eu acho que está sendo continuado até hoje, né? Você trabalhou muito com os treinadores locais lá, e eu acredito que eles aprenderam muito com você, porque a gente vê a técnica de twist bonitinha, assim, aquela ali assinada Roger Medina. E tem umas meninas também trabalhando exercícios diferentes, né? A Julieta Lucas, recentemente, ela fazendo um Silvas, a Meline Mesropian fazendo um Garrison, que é aquela entrada de mortal com pirueta na trave. Falei assim, gente... Então, assim, a Argentina está assustando. Na categoria de base, eles estão ganhando a gente já, né? Agora... desculpa. Não, pode falar. Na verdade, sim, quando eu recebi o convite para trabalhar na Argentina como head coach, o objetivo maior era implementar um sistema de trabalho dentro do país,
né? Eles viviam num processo onde cada clube fazia aquilo que queria e se juntavam para ir para as competições internacionais, num dado momento. Então não tinha entrosamento, não tinha uma linha de raciocínio pelo menos parecida, né? Um sistema de trabalho onde deveria respeitar alguns processos técnicos dos aparelhos físicos, né? Então, quando eu cheguei e implementei essa proposta, a mudança realmente foi radical, né? Tirou muita gente da zona de conforto e os jovens treinadores, eles se interessaram muito, porque era uma proposta que eles não conheciam, eles nunca tinham visto, né? Um processo de trabalho em cima de um sistema unificado, onde deve-se cumprir metas, né? E isso faz todo mundo crescer, o treinador e a ginasta, porque elas se motivam a fazer as coisas e a gente traçando objetivos possíveis, a gente consegue crescer muito rápido. E particularmente dessa seleção que eu ajudei, né, a trabalhar e a preparar para Stuttgart, essas meninas treinaram muito, muito, mas muito. Foram ginastas, assim, que hoje, assim, eu tiro o chapéu, assim, sabe? Foram resilientes, aceitaram as mudanças que não foram fáceis, né? E no decorrer do tempo, quando elas viram, já no Pan-Americano, elas mostraram assim, uma mudança absurda, né? Assim, a gente estava com de 5 meninas, 2 saltando dupla pirueta, né? 3 fazendo uma trave fenomenal, todas extremamente técnicas e limpas no solo, com coreografias ajustadas, com saltos ginásticos bem executados. As paralelas a gente conseguiu tirar muitas conexões, as quais trazem muito desconto, então a gente montou séries inteligentes, e isso deu resultado, né? No PAN foi super legal, e isso motivou os profissionais a quererem mais tudo isso, então a gente desempenhou muito bem esse trabalho, e realmente chegamos no Mundial com alguns erros, tal, que fazem parte também, mas a missão foi cumprida da Martina ter classificado para a Olimpíada, que era o nosso foco principal, ela ou a Abigail, e deu tudo certo, né? E esses treinadores que hoje tomam frente dessas novas ginastas são os treinadores novos que aceitaram esse projeto lá atrás, né? Então, eu tenho contato com 80% deles, eles são amigos, eu não vejo como rivais, porque foram pessoas que me aceitaram, me abriram as portas quando eu estava lá trabalhando com eles, são pessoas queridíssimas. Agora vou fazer uma imersão que começa agora em abril, que são 3 meses de imersão, né, 3 módulos, e eu acredito que já tem umas 45 pessoas da Argentina inscrita, né, então é isso que a gente leva, né, essa troca, essa relação, esse crescimento, independente se é rival do Brasil ou não é, o Brasil também tem esse conhecimento e deve trabalhar bem também, né, quem trabalha, o resultado ele vem em cima de trabalho sério, trabalho idôneo, responsável, ético, respeitoso, né? Quando as pessoas entendem isso, as coisas andam, né? E se lá eles estão unidos e estão trabalhando com uma geração de ginastas talentosas, eu desejo sorte, sim. Eu não sou uma pessoa que vá contra, porque hoje eu estou à frente de um clube que defende o país, o Brasil. A vida gira, né? Treinador que era russo trabalhou no Brasil, o russo trabalhou na China, o chinês trabalhou nos Estados Unidos, e assim é a vida, né? São momentos. Então, quem sabe o dia de amanhã, né? Então, é assim que a gente tem que seguir, respeitando todo mundo. Exatamente. Eu gostava muito da Martina e da Abigail, das duas principalmente. O solo da Martina eu achava lindo aquela coreografia da música do Vitas, né? Que é um cantor Aham, russo, lírico. Aquele, assim, eu tenho muitos amigos russos, né? Aí eu conhecia por conta deles o Vitas. Eu falei assim, gente, essa música eu não conheço, mas assim, esse vocal é muito específico. Aí quando eu fui procurar o Vitas, eu falei assim, sabia. é, E a é. Abigail era com Fantasma da Ópera, né? Fantasma da Ópera, isso. Você E chegou aí foi o Rony que montou. Foi. Coreografia Foi. lindíssima, É. lindíssima. Muito Você bonitinho chegou mesmo. aí a toque com ela? Como? Você... Desculpa, passou um carro aqui. Você chegou aí a Tóquio com ela? Com a Não, Abigail? não, Não, né? não. Eu já não estava mais na Argentina.
Ah, sim. Essa, É, ocorreu tudo isso, eu já não estava mais. porque sim, sim, sim. Eu lembro que. Mas no PAN você tava, não tava? No PAN No de PAN eu estava. Ritmo? Aham. Foi a última competição com eles. Ah, sim, perfeito. Ali aconteceu a situação da Martina, né? Pois é. Infelizmente, ela É. foi pega no doping depois, né? E uma novidade, a Tarabini, ela estreou pelo País Novo, Ah, é? pelo Quirguistão. Ah, Não vou entrar no detalhe da Tarabini aqui, não, mas quem está nos é. ouvindo aqui, né? O Roger comentou sobre a situação que aconteceu lá na Argentina, na primeira entrevista que a gente teve. Então vai lá ouvir. Mas a gente vai entrar nesse detalhe aqui hoje, não. Mas ela estreou pelo Quirguistão. É. Ela tá treinando ainda? Diz ela que tá. Coragem. Que dê tudo certo, né? Que deu tudo certo. Ela fez a Copa Voronin, aquela Copa russa lá, não tem? Aham. Ela fez, acho que tirou um 10 na paralela. Ó. Está feliz lá, né? Deixa eu ver aqui, vamos dar continuidade. Acho que é a última, né? Era a última. Isso aí, ô Roger. Na verdade, esse aqui é o nosso episódio 100, tá? Olha Pô, que isso. massa. A gente prometeu para os nossos ouvintes que a gente ia trazer um episódio especial, com uma entrevista especial, e temos você aqui com a gente hoje. É uma honra muito grande para a gente estar conversando com você aqui de novo, ainda mais nesse momento tão importante da sua carreira, que é agora você está como head coach do clube que você tem tanto carinho aí, que você passou por ele Uhum. tantos anos, né? Nossa, me sinto lisonjeado e muito grato a vocês de terem me convidado para esse episódio. Eu espero que tenha sido interessante o nosso bate-papo, né? Ah, foi, com E, certeza. e eu agradeço imensamente, assim, sabe? Imensamente mesmo. Eu acho que o papel de vocês, assim, é fundamental para levar as outras pessoas as informações às quais não chegam. São pessoas que veem com seriedade o esporte, respeitam com ética, com profissionalismo. E é importante que as pessoas entendam que por trás de todas as coisas que vocês fazem, possam, eu tenho certeza absoluta que tem muito trabalho. Eu super tiro o chapéu e parabenizo cada um de vocês. Ah, obrigado mesmo, viu? E a última perguntinha que a gente tem para você o que a gente pode esperar do CGIM para o ciclo de Los Angeles? Que a gente tem mais uns 2 anos aí, né? Até as Olimpíadas. Espero que ela aconteça, tudo certo. É, A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? é. Mas o que a gente pode esperar do CGIM, do Roger, Uhum. até para essa Olimpíada, como preparação para essa Olimpíada? Na verdade, o cenário do Sejin hoje são as ginastas de 13 anos para baixo, né? Nós estamos com uma grande quantidade de meninas talentosas, bonitinhas mesmo, que estão trabalhando bem, treinando bem, e são ginastas que, infelizmente, não vão ter idade para Los Angeles. Mas É, para 2032, né? Isso, mas assim, o pós ali, eu acredito que a gente já vai estar com uma equipe mais bem estruturada, né, com ginastas à altura do que o clube sempre apresentou, e não deixando de falar das meninas adultas que estão aí no contexto, que o futuro só a Deus pertence, nós vamos tentar desenvolver o melhor trabalho até o último momento, é, a não ser que elas não queiram realmente, Carol, Josi, Alana, Vitória, Giovana, Laura, Sofia, todas elas, independente de Los Angeles ou não, nós vamos trilhar esse caminho da melhor maneira possível. Se uma ou outra estiver no projeto ou estiver em processo, nós vamos ser super gratos, e se não estiver, nós vamos continuar do mesmo jeito. E só uma adendinha aqui rapidinho. Como que você enxerga a NCAA, assim, aquela carreira universitária nos Estados Unidos? Porque para muitas ginastas lá, essa aí é uma oportunidade de, por exemplo, assim, eu sei que não vou chegar numa Olimpíada, mas eu posso Uhum. tentar conseguir aqui um diploma universitário, né, e Uhum. ainda continuar competindo em ginástica. E muitas delas conseguem ainda fazer essa combinação de treinar nos Estados Unidos lá, competir parte do ano pela universidade e depois migrar para a elite e competir internacionalmente pelos seus países. Uhum. Como é que você vê isso aí, talvez se popularizasse aqui no Brasil? Eu acho super positivo, assim, é uma nova proposta, diferente, né? A gente percebe que
ano a ano a ginástica está se renovando, você mudou agora totalmente o sistema do American Cup, já tem competições de trios, de duplas, então tudo para se motivar a algo novo. Esse é o fato, né? E eu acredito que essas competições, esse nível universitário, ele é super válido, exatamente para dar a oportunidade de uma nova reformulação para essas ginastas, né? Que possa estudar, que possa fazer o esporte que elas amam, que possam receber algo bom em troca, né? Eu conheço muitas ginastas da Costa Rica, da Argentina mesmo, que foram e que são super felizes assim e não pretendem deixar o esporte até que finalize a faculdade, sabe? E elas têm a mesma responsabilidade de treinamento, só que como uma proposta diferenciada, né? A Brisa, que é aquela ginasta da Brisa Argentina, aquela Carraro. bailarina maravilhosa, ela tá nesse projeto, ela tá numa universidade. Uma outra ginasta da Costa Rica, que foi a ginasta olímpica, né, a filha da Shirley, que também está e dá super, super bem. Então, são pontos positivos, assim, que trazem satisfação e motivação para essas meninas, e tudo que traz motivação é bom, né? E o que eu penso, assim, eu pessoalmente, né, essa é uma opinião assim, minha mesmo, talvez uma ginasta que começa a competir ali no adulto com 16, aí não consegue chegar, tenta a primeira Olimpíada com 18, não consegue, beleza. Uhum. Mas aí a menina fala inglês, né, e tem essa possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos, vai lá, fica lá 3 anos estudando e competindo pela universidade, pode competir talvez no segundo semestre um brasileiro aqui, porque o calendário lá só no início do ano, se forma com 21, 22, e aqui no Brasil ela ainda tem uma carreira. Porque Exatamente. aqui a gente tem essa possibilidade de ter uma carreira mais longeva. Longeva que fala? Uma carreira mais longa. Então, eu acho que, assim, às vezes, aqui no Brasil, as meninas, elas nem cogitam essa possibilidade, mas que poderia ser um match excelente para elas, né? Antigamente, algumas ginastas foram, eu não sei se vocês, talvez não, Roberta Eu já Monari, pesquisei, a Roberta Monari, a a Coral, Borda. que era isso. Teve bastante ginasta dessa época que migrou, sabe? E atualmente, Ali, né, depois do PAN de Winnipeg, né? Eu acho que talvez elas isso. passaram a conhecer ali por conta do PAN. É legal, eu acho muito legal, eu acho bom. Legal. E vamos ver aí, né? Vai que. Pois é, vai que dá certo, né? Mas, Roger, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui de novo. Foi um episódio muito especial para a gente. A gente queria ter uma pessoa assim que a gente pudesse conversar, uma pessoa que já participou do nosso podcast. Então, obrigado por aceitar retornar aqui. E toda a sorte do mundo aí para você, para o Serginho, para as meninas, né? Para o clube em si, para a instituição, porque eu acho que o Serginho é muito importante. Representa muito para a ginástica brasileira, foi a nossa casa por muito tempo, né? E hoje em dia está aí com outra função de formar ginastas, assim como outros clubes do Brasil. Então, acho que eu torço muito para vocês aí. Vocês são quase patrimônio histórico de Curitiba, né? Vamos combinar. É isso mesmo. Cara, eu que agradeço. Eu agradeço mesmo a todos vocês. E vamos seguir o ano, vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte para vocês também, um bom trabalho aí, que vocês consigam fazer todas as entrevistas à altura que vocês queiram, com as pessoas que vocês almejam, que vocês façam só sucesso também. Obrigado. E a gente se vê por aí. A gente pretende sim. as competições esse ano, a gente se esbarra por aí. Fechou, então. Valeu, gente. Obrigado, viu? Tchau, Valeu, Roger. Roger. Tchau. Um abraço. Tchau. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio 100. A gente 100zou agora. E, por favor, siga a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, @rodaginásticapod, aqui também no YouTube, né? Ou então, se você tiver no Spotify, no YouTube, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. E é isso. Chegar a 1000 seguidores, ajuda a gente aí, porque a gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. Beleza? Beijo, até a próxima.